Bom dia, irmãos! É um privilégio poder estar aqui nesta manhã com os irmãos. Hoje pela manhã nós vamos meditar sobre frutificar com as virtudes, as qualidades que nos foram doadas por meio de Cristo. Você já sentiu que deveria fazer algo mais em sua vida? Diversas vezes, conversando com algumas pessoas, o sentimento que nós temos é sempre deixar alguma marca na vida das pessoas. Nós temos medo de passar em branco na vida das pessoas, de não ser tão significativo na vida delas, de chegar no final da vida e perceber que, poxa, eu deveria ter feito algo mais. E às vezes a pergunta surge: o que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho aproveitado? Será que eu tenho dado frutos com aquilo que Deus já me concedeu? O problema é que nós pensamos que isso tudo depende dos nossos próprios esforços, da nossa capacidade. Então a gente fica sempre achando que é por meio daquilo que eu faço. E no texto que nós vamos ler, Pedro nos diz que tudo que nós precisamos, nós já temos por meio de Cristo. E essas coisas vão nos conduzir para uma vida que gera fruto, uma vida frutífera. Então a frutificação de uma vida com Deus não está relacionada pelos meus próprios esforços, por aquilo que eu faço, mas sim por quem eu já sou em Cristo Jesus. Eu quero ler com os irmãos o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. O texto principal da nossa meditação é apenas o versículo 8 a 11. Mas eu quero ler o trecho todo completo, porque além dele ajudar a gente a entender a mensagem, ele é rico de informações. Diz assim então a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, vou ler do 1 ao 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Do verso 5 ao versículo 7, vai dizer quais foram as qualidades, as virtudes que nós recebemos por meio de Cristo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E agora o nosso trecho principal. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, se esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o trecho completo e dentro do 5 ao 7 vai falar dessas qualidades. Mas no versículo 8 ao versículo 11 encontraremos 4 respostas do porquê é possível gerar frutos e ser operante na vida com Deus, mediante já aquilo que Jesus nos deu na cruz de Cristo. E a primeira resposta já está no versículo 8, que diz assim, né? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A primeira resposta é: em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos.
As pessoas ditas inoperantes e improdutivas por Pedro nesse texto eram aquelas que não se ocupavam, eram ociosas, ficavam sempre pensando e maquinando o mal. Pedro diz que quando as qualidades, aquelas do versículo 5 ao 7, não estiverem presentes na vida do cristão, será impossível distinguir entre aqueles que faz o mal ou é um cristão superficial. Mas aqueles em que essas qualidades são evidentes, mais a manifestação da natureza divina nessa própria pessoa. Se nós estamos em Cristo, sempre somos levados a fazer algo frutífero. Seja da maneira como nós lidamos com o outro, como nós servimos uns aos outros, como oferecemos perdão para aqueles que nos fizeram mal. E Pedro não está falando que essas qualidades devem ser exercidas sazonalmente, pontual, como uma ação de uma determinada circunstância. Esses existirem e estiverem crescendo em sua vida no versículo, mostra que isso habita em mim por meio de Cristo. Uma vez que Cristo habita em mim, é natural eu agir com essas qualidades. É por isso que as qualidades não deveriam ser ações pontuais do cristão, mas a maneira como nós mostramos o nosso cristianismo diariamente, como nós deveríamos viver normalmente. Pedro quer que tenhamos uma vida frutífera, que consiste não tanto naquilo que nós fazemos para Deus, mas em como vivemos aquilo que Deus já nos tornou em Cristo. A vida, quando está em Cristo, sempre nos traz algo correto a ser feito. Diante de Deus, diante das pessoas, é algo frutífero. Nunca vai nos deixar ansiosos, maquinando mal. Mas essa falta de conhecimento por aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus na cruz, nos faz não enxergarmos o que está longe. E é exatamente isso que diz no próximo versículo, versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, se esquecendo da purificação dos pecados antigos. A segunda resposta que nós encontramos nesse texto é: em Cristo já temos as qualidades necessárias. Para aqueles que, assim como eu, têm miopia, vai entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Quanto mais distante a gente fica de algo, de alguma imagem, mais difícil da gente poder enxergar. As imagens, quando elas estão distantes, para quem é míope, ficam totalmente distorcidas. Pedro está dizendo que aqui, quem não vive a realidade das qualidades que já tem em Cristo, é incapaz de enxergar a vida além do momento que está vivendo. Por isso, nunca vai conseguir se apropriar das promessas, que diz lá no versículo 4. Não vai considerar que as qualidades de Cristo, que agora habita em mim, já me purificaram dos meus pecados antigos. É isso que o texto está dizendo. Essas qualidades nos purificam. Já foi purificado. Ou seja, aquelas que são míopes só enxergam um passo à frente. Não enxerga nada além do que está vivendo agora. Somente naquele momento. Não consegue enxergar de onde Deus tirou e para onde Deus está levando. É por isso que ela sempre vai se esforçar para se justificar nas ações do que está acontecendo agora, fazendo como se cada momento devesse valer a pena. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina quem nós somos. Ela nos faz lembrar de onde Deus nos tirou, de purificar os nossos pecados. Essa obra redentora, ela modificou a forma como eu vivo hoje. O nosso viver hoje não está ligado àquilo que eu faço para Deus, mas o como eu dependo dele para poder agir em tudo na minha vida. Sabendo que Deus me tornou por meio de Cristo Jesus, que é o quê? Um salvo redimido. Como é que eu posso frutificar e ser operante para a glória de Deus, então, no meu dia a dia, aqui onde eu tô? Se você não vivencia essas qualidades do versículo 5 ao versículo 7 e não demonstra essas qualidades, Pedro está dizendo que você é cego, é incapaz de olhar para trás
e ver a obra de Deus e olhar para frente e enxergar as promessas de Deus para a sua vida. A terceira resposta está no versículo 10, que diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A terceira resposta está em Cristo, você confirma o seu chamado, a vocação e eleição. Enquanto você busca externalizar, mostrar essas qualidades, você não tem dúvidas de quem você é em Cristo. Você não tem dúvida da sua salvação. E esse chamado, vocação no texto, não está relacionado àqueles em que tem um chamado específico para um campo missionário, por exemplo. Essa vocação é a sua permanência em Cristo. Não naquilo que você faz ou tenta construir em sua vida cristã, mas o seu desfrute pleno em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o quanto você tem feito para a obra de Deus, porque não está relacionado à quantidade de pessoas em que você tem alcançado para Cristo, mas a qualidade em que você está em Cristo, somente nele. Não naquilo que você faz, mas naquilo que você é, onde você está desfrutando, que é Cristo. De novo, não é aquilo que nós fazemos, mas como demonstramos a vida que temos em Cristo. E esse eleitos no texto, Deus nos escolheu em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo. Não é nenhum resultado dos nossos esforços, é dom gratuito de Deus, vem dele. Então, na medida em que eu vivo essa vida frutífera, essas qualidades com Cristo, eu confirmo e demonstro a minha vocação, o meu chamado, e a minha eleição em Cristo. E assim, o versículo diz, jamais tropeçarão. Ou seja, um deslize das escolhas, o pecado mesmo, a escolha em pecar. Não significa que o cristão não peque, mas aqui está dizendo na escolha em pecar. Se eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, as qualidades que eu tenho dadas por meio de Cristo Jesus, eu demonstro isso no meu viver diário. Eu reafirmo a minha eleição, a minha vocação, então vai ser natural que eu vá frutificar. É natural que eu viva Jesus Cristo. E por fim, a última resposta está no último versículo, que é: a vida como você vive hoje vai determinar como será a sua entrada no céu. Aqui o texto mostra, no versículo 11, que a nossa entrada no céu, no reino eterno, já está garantida. Mas o como nós desfrutamos da vida cristã até chegarmos lá, vai depender do como nós vivemos hoje. Suas atitudes hoje não determinam o seu desfrute da glória eterna, mas as suas atitudes hoje determinam a qualidade de como você vai viver a sua vida até a glória futura. O quanto você vai desfrutar da sua vida com Jesus no tempo de hoje, agora. Se você vai ser frutífero ou não. Sabe, irmãos, porque lá no céu nós não vamos ser frutíferos. Não precisa dar frutos lá. O tempo de frutificar é agora. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado para você frutificar Jesus, desfrutar da comunhão com Ele, da vivência dessas qualidades, na confirmação da sua vocação, da sua eleição, segurança da sua salvação. Não fique avaliando seus frutos com coisas que você faz, mas como você evidencia a tua vida em Jesus, em quem Ele te tornou para a glória dEle. Que esse seja o nosso desafio. Viver Cristo e desfrutar das suas qualidades, essas qualidades que Ele já nos deu, e lembrar que não é pelos nossos próprios esforços. Que Deus nos abençoe, irmãos, e eu quero orar por você. Deus, nos ajude a lembrarmos quem o Senhor é e o que o Senhor nos doou por meio de Cristo. Nos ajude, Pai, a frutificarmos cada vez mais o tempo de hoje. Nos ajude a lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, das promessas que o Senhor fez por nós. Nos ajude a
a sermos cada vez mais pessoas que demonstrem, evidenciam essas qualidades que nós recebemos por meio de Cristo, na nossa igreja, com os nossos vizinhos, nossos familiares, com as nossas células. Que possamos, ó Deus, frutificar hoje, vivendo hoje aquilo que nós recebemos por meio do Teu Filho. Em Teu nome que eu oro, grata. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um ótimo domingo.